Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos para uma meditação que se encontra aqui no livro de Crônicas, capítulo 2 de Crônica, capítulo 20, e o verso de número 3, deixe-me ver aqui, que diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar em Engedi, buscar ao Senhor. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, apregou um jejum em todo Judá. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, e nós poderíamos fazer uma pergunta muito lógica: quem já não se sentiu medo diante de uma situação de crise? A pressão, o estresse, a ansiedade, a insegurança, a desestabilização pode surgir. Amém? E o medo veio quando Josafá recebeu uma carta, e a Bíblia relata que ele foi um dos mais brilhantes reis de Israel. Ele amava e temia ao Senhor, mas ao receber essa carta, que 3 exércitos haviam se reunido com o propósito de atacá-lo, Josafá sabia muito bem que os seus soldados não teriam menor chance de vencê-la, essa batalha. Então, apesar de estar muito temeroso quanto à segurança de Israel e também do seu exército e de sua própria vida e de sua família, ele foi honesto e confessou a Deus que estava sentindo, o que estava sentindo. Amém? Não é errado nós confessarmos a Deus o que nós estamos sentindo. Amém? Ele é um amigo que gosta de nos ouvir. Então Josafá ficou com medo e foi orar ao Senhor pedindo socorro, como nós lemos no 2 de Crônicas, capítulo 20, e versículo de número 3. Amém? A forma como o rei Josafá reagiu quando se sentiu acuado e com medo diante de uma situação real de crise traz lições valiosas. Vamos ver o que ele fez. Primeiro, confessou seu medo ao Senhor e pediu socorro. Amém? Segundo, ouviu com atenção as instruções do Senhor através do profeta. Se você for no versículo desta leitura, do 14 ao 17, nós vamos ver que ele buscou a instrução de como haveria de agir. Amém? É muito interessante que nós devemos aprender também com isto. No outro ponto, Josafá ajoelhou-se diante de Deus, assumindo a posição de servo, e adorou o Senhor, demonstrando a sua confiança no Senhor, em Deus, confiança no Deus a qual ele cria, no Deus a qual ele servia. Amém? E por outro ponto, louvou a Deus juntamente com todo o povo, antes e depois da batalha. Amém? O medo pode ser um perigo quando não controlado, pode ser muito arriscado. Amém? Pois é um sentimento que pode limitar e inibir as ações das pessoas. Amém? Mas o importante é que nós possamos controlá-lo. Amém? Porém, quando o medo ele é encarado de forma racional e objetivamente, ele também pode ser um aliado, evitando que as pessoas se exponham a perigos reais. Amém?
tornando-a uma pessoa mais cautelosa. Como controlar o medo para que ele não nos atrapalhe? Como ponderar diante de uma situação de crise? Josafá lançou sobre Deus toda a ansiedade, como se diz a palavra do Senhor, no primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo 5 e verso 7. Amém? Lancem sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Então é importante isso. Josafá relembrou as intervenções divinas na sua história e na história do seu povo. Amém? E em sua vida ele também lembrou que Deus sempre foi indispensável, totalmente necessário. Amém? Josafá ouviu a orientação de Deus e a obedeceu. Amém? Josafá mostrou a sua confiança na soberania do Senhor e louvou antes de receber a bênção, assim como fez Josafá. Não permita que o medo roube de você e de sua família as bênçãos preciosas que Deus tem para você, porque o medo, ele pode ser às vezes necessário, mas de forma demasiada ele pode ser para nós um ladrão de bênçãos para a nossa vida. Amém? Então, quando você estiver preocupado ou aflito ou com medo, faça como Josafá. Amém? Confesse a Deus, peça socorro. Amém? Lembre dos grandes feitos de Deus para com o mundo. Se você conhecer a Bíblia, a história de Israel, a história da igreja, nós vamos ver o quanto Deus tem trabalhado para o seu povo. Amém? Ouça com atenção as instruções do Senhor através da palavra de Deus e dos seus profetas, dos seus servos. Amém? Ajoelhe assumindo uma posição de servo. Adore ao Senhor, demonstrando que você confia nele. Amém? E isso é importante. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Essa é a palavra que eu quero trazer para o seu coração no dia de hoje. Não deixe que o medo seja o ladrão de suas bênçãos que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a sua família, que Deus tem para a sua vida em todos os sentidos. Não permita que o medo seja o ladrão das suas bênçãos. Deus abençoe você e um abraço.